Amém. Graças a Deus. Obrigado pelo privilégio, né, de estar com vocês, pastor Edson, e estar novamente neste lugar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 8 de Atos. Quero ler alguns versículos do capítulo 8, versículo 1. Diz assim, Atos capítulo 8. E então Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam para toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Amém? Missões, envio. Há uma oração que eu faço muito curta, e ela tem sido contínua. O que mais, Senhor, eu posso fazer? E isso tem estado comigo já há muitos anos. E eu falo, Deus, o que mais eu posso fazer? E eu creio que pode ser a sua também. O que mais posso fazer? Se você ler o capítulo 6 de Atos, os discípulos, os 12 discípulos, eles foram abordados porque as viúvas não estavam sendo atendidas como deveriam. Estava faltando um atendimento. Eles estavam tão atarefados na pregação, na evangelização, e as pessoas foram reclamar. Falou, está faltando, né? As viúvas estão desassistidas. E os discípulos, os apóstolos, fizeram uma reunião, e eles disseram, olha, vamos levantar homens sérios, comprometidos, que fiquem com essa tarefa de assistência, diáconos, serviço. E nós vamos ficar com a pregação da palavra, anunciando o evangelho. E eles levantaram 7 homens. Desses 7, estava lá também Estevão, que nós lemos aqui, onde ele foi morto. E estava Filipe. Filipe não era um apóstolo, né? Ele era um diácono. Mas se você perceber, havia essa preocupação nele também, como também Estevão e os outros. O que mais eu posso fazer? Vou só servir as viúvas? Vou só atender a necessidade de um alimento nas famílias? O que mais eu posso fazer? Em 96, eu falei, Deus, o que mais eu posso fazer? Deus falou, vai às nações. Eu falei, podia não ter perguntado. E eu comecei a ir às nações em 97. Mas fui a alguns países, e passou um tempo, eu falei, Deus, o que mais eu posso fazer em missões? Deus falou, vai à África. Em 2005, comecei a ir à África e tenho ido todos os anos. Eu sempre tenho falado com Deus, o que mais? Em 2022, eu estou lá no meu escritório, né, João? E eu estou lá, Deus, o que mais eu posso fazer? Aparecem uns irmãos lá, na verdade apareceu um irmão. Ele falou, pastor, você precisa ir para o legendário. Legendário? O que é isso, cara? Você é de Deus? Ele falou, não é de Deus. Mas onde tem esse negócio? E ele não me explicou muita coisa. E ele falou, mas eu volto aqui. Ele voltou com uma inscrição. Falei, pelo menos não vai custar. Mas ele voltou também com uma luva, um par de luva. Eu falei, será que vai ter luta de boxe lá? Mas eu vi que era luva, outro tipo de luva. Mas ele voltou também com um par de meia. Um par de meia, será que é para dormir? Ele falou, não, isso é para não dar.
aquela meia que cuida dos seus pés na caminhada, né? Para não dar bolha. Aí não me interessei muito por nada disso que ele trouxe. Mas aí ele tirou também daquela sacola uma camisa, uma camiseta, daquelas para você cuidar do térmica. Eu falei, então não vou ter problema na noite, eu não vou passar frio. Mas também não me interessou tanto. Mas ele puxou aquela sacola, Edson, e ele tirou um prato de plástico. Tinha uma colher, um garfo, uma faca. Eu falei, rapaz, me interessou. Vai ter comida nesse negócio. Fechado. Vamos embora. Isso foi em outubro de 2022. E eu fui o quarto da nossa igreja e nós fomos lá. Eles tinham ido e eles falaram comigo. E eu vi que era um movimento legal. Falei, olha, pode... E eu estou falando com Deus o que mais, né? Então vamos. Hoje nós vamos ter agora 152 homens que foram lá na montanha. Tiveram suas experiências. Sabe, vários desses homens se converteram. Desceram de lá impactados por Deus. Eu não digo transformados, alguns sim, mas a maioria impactados. Desceram as águas do batismo. O nosso vizinho lá da esquina de baixo do meu escritório, eu passei lá a tomar um café e a mãe dele falou assim, estive num acampamento de mulheres e fomos acampar. Eu falei, também fui acampar. Ela falou, meu filho está precisando acampar. É coisa da igreja? Eu falei, é. Aí numa outra, passei lá tomar um café, falei com ele, falei, eu vou. Ele foi, ele voltou, ele falou assim, pastor, preciso falar contigo. Eu falei, cruza a rua. Muitas vezes fazer missão é cruzar a rua. Não é só ir para outra nação, outro país, outro estado, outra cidade, é cruzar a rua. Eu falei para ele, cruza a rua. Eu cruzei a rua para ir tomar um café e convidar você para ir num evento. Você foi. Agora cruza a rua. Ele cruzou e falou assim, olha, eu tive uma experiência com Deus lá. E na verdade a gente fala que a gente vai numa igreja, mas a gente não vai nada. Eu quero ir para a comunidade, eu quero ir para a igreja que você está lá. Porque ele foi com a gente. Mas ele falou, conversei com a minha esposa. Nós precisamos de uma igreja. Eu falei, amém. Apareceu ele, a esposa, os filhos. Passou umas semanas, apareceu ele, a esposa, os filhos, a mãe, a irmã, filho da irmã. Amém. Semana passada ele falou assim, pastor, posso cruzar a rua? Eu falei, pode. Só dá uma olhada para não ser atropelado. Ele cruzou a rua, sentou, tomamos um café e falou assim, fale-me sobre o batismo. Falei com ele, ele falou assim, coloca o meu nome e da minha esposa. Nós vamos descer as águas do batismo no próximo batismo da igreja. Missões. O que mais eu posso fazer? Sabe, tarefa nossa, na tarefa da igreja, nós recebemos, nos relacionarmos com as pessoas, acolhermos aqueles que estão próximos, que têm suas necessidades. E nós olhamos para esse texto e nós vemos que muitas vezes nós podemos fazer um pouco mais. Podemos ir mais longe. Talvez não vai nos custar tanto, talvez vai. Talvez está tão perto, tão próximo. Talvez os nossos olhos não estão abertos o suficiente para nós vermos a necessidade do próximo. Talvez os nossos ouvidos não estão aguçados o suficiente para ouvirmos a voz de Deus dizendo, faça, vai. É por aqui. Por isso que a Bíblia nos diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei no caminho que deves seguir. É assim que A Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que entram no reino dos céus. Há uma alegria. E nós precisamos promover festa. Não é isso? Ganhando almas, anunciando as boas novas do Evangelho, pregando, falando, fazendo, indo, suprindo, sustentando a obra missionária, orando, intercedendo, pedindo a Deus que nos dê discernimento, para que a gente possa ser um intercessor
mais assertivo, nos movendo em oração, intercessão, pelas necessidades. Semana passada eu estava às 6 da manhã orando. Nós temos uma semana de oração da Rede de Homens. E eu estava lá, Deus, o que eu posso fazer nesta semana? Que eu não estou fazendo. E um pouquinho antes de eu começar a reunião, 5h45, eu olhei uma mensagem, Castigo Machel. Castigo Machel é um pastor em Chacalene. Ele é de Moçambique, ele é um moçambicano. E ele mostrou assim uma roça de arroz. Ele já tinha mandado o alagado quando ele plantou, quando cresceu, e agora está pronto ao plantio, pronto à colheita. Ele dizia assim, ore, porque chegou o dia da colheita. E nós não temos o recurso para poder pagar a máquina para colher. Eu falei, não tinha. Nós vamos ajudar nisso. Sabe, ele tem um trabalho com as vulneráveis. Sabe o que é vulnerável? São as viúvas. Eu conheço o trabalho, conheço ele há muitos anos. E ele cuida das viúvas. Sabe as viúvas que não têm ninguém por elas? Eles restauram as casas. Eles dão condições para que elas possam ter uma habitação um pouquinho melhor. O alimento. E boa parte desse arroz é para manter as vulneráveis. Quando nós oramos, Deus compartilha ao nosso coração aonde está a necessidade. Aonde está? E nós podemos ver que esses homens que foram levantados e havia uma necessidade, suprir, ajudar, servir as mesas, serem diáconos, eles não ficaram somente nisso. Nós podemos fazer algo mais. Você pode fazer algo mais. Nós podemos ir mais longe. Nós podemos orar mais, interceder mais, ajudar mais, acolher mais. Nós podemos sim. Há algo que nós não estamos fazendo, que nós podemos começar. É tempo. Que a gente não esteja sempre trazendo as nossas desculpas diante do altar. Nós podemos. E esses dias eu estava dentro de uma barraca lá naquele monte. Falei, Deus, eu já estou partindo para os 60 anos de idade. Isso não é coisa para uma pessoa na minha idade, né? Tem tanto jovem fazendo. E eu falei, essa talvez seja uma das últimas vezes que eu vou. E aí alguém disse assim, falou, pastor, nós estamos pensando em levar esse movimento lá para o Japão. Eu falei, sério, cara? Sério? Eu falei, então, o que você acha de você ir também? Eu falei, rapaz. Dia 13 nós vamos para o Japão. Nós vamos em 80 homens. Nós vamos começar esse movimento lá no Japão. Nós vamos deixar lá para eles. Eles que se viram lá depois. A montanha é deles, o problema é... o campo é deles, mas nós vamos lá lançar a nossa semente. O que mais eu posso fazer? O que mais? Final do ano eu estava inquieto. Falei, Deus, nós vamos ter um acampamento de homens e eu não gostaria de ter somente homens da igreja. Eles são muito bem-vindos. É um privilégio tê-los num acampamento. Mas que bom se nós tivéssemos mais alguém que realmente está passando por uma situação e que nós possamos abençoá-lo com a inscrição e ele possa, talvez, ter uma experiência tremenda com Deus. Que oração. Pareceu 6. Foi Jesus, amado. E agora para pagar isso? Conversei com meus amigos, falei, nós vamos pagar. E nós começamos a ajudar essas pessoas. Mas sabe, interessante, que um me ligou e falou assim, o senhor não me conhece, eu não te conheço. Mas num desespero eu estava falando com uma pessoa lá em tal cidade e ela falou assim, você precisa ligar para o pastor Aristeu. Eu falei, pô, os caras não resolvem o problema, manda ligar para mim. Mas ele disse, olha, eu tenho vivido dias difíceis. Muito difíceis. Minha história de vida ela é
muito triste. Eu nasci, meu pai não me reconheceu e a minha mãe me deu embora para a vizinha. Eu cresci e quando eu pensei, vou me casar, a minha mãe, que era vizinha, morreu. Passou um tempo, morreu meu pai, que era o vizinho. Ele disse, olha, eu vivo essa vida. Eu consegui abrir uma empresa e eu fui roubado pela pessoa e eu perdi tudo. E eu tenho uma filha pequena de 7 aninhos, ela estava na escola, minha esposa foi ao trabalho. Eu coloquei uma corda na varanda de casa e fui lá na escola despedir da minha filha. Eu fiquei 1h30 falando com a criança de 7 anos. Quando eu me levantei, porque a corda estava lá, alguém que trabalha na escola disse, posso fazer uma oração por você? E a pessoa fez, ele disse, naquela hora eu desisti do suicídio. Só que essa angústia estava no meu coração tão grande, que eu saí pela rua. Já que eu não vou praticar isso, o que vou fazer? Foi nesse momento que eu encontrei essa pessoa que falou sobre você, pastor. Vamos conversar? Eu falei, vamos. Você é a 6ª vaga. Eu falei, eu vou te atender, mas eu tenho um convite para você. Vamos no acampamento? Eu falei, vamos. Foi o cara que chorou o acampamento todo. Eu falei, vamos no legendário? Ele falou, vamos. Está indo agora. Ajudamos ele também. O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? Que seja essa a nossa oração. A morte de Estevão provocou uma grande perseguição sobre a igreja. Mas a perseguição, ela é como um vento que sopra a semente e que espalha. Quando a igreja é perseguida, ela cresce, ela multiplica, ela aumenta. Nós temos raízes mais profundas, nós oramos mais, nós jejuamos mais. Quando passamos por adversidade, quando o inimigo se levanta, quando há oposição ferrenha, quando o mal tenta contra nós, nós fincamos as nossas raízes e nós buscamos com mais insistência a face de Deus. Nos santificamos mais. Nós vamos mais à presença do Senhor, nós falamos mais com Ele, nós nos choramos mais na presença dEle, nós meditamos mais na palavra dEle, e há um desejo ardente em obedecê-lo em tudo. Os ventos contrários, muitas vezes, são necessários para nós. Muitas vezes, o Sinédrio tentou prender os apóstolos, e eles não negavam o Senhor. Sabe, a obra missionária, ela precisa alcançar o mundo. O pastor disse nessa noite, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, tem lugares que eu não gosto, que eu não quero, que eu não desejo ir. Tem pessoas que eu não tenho afinidade, que eu não gostaria, que eu recuso, que eu não tenho vontade de ir, de ouvir e compartilhar. Mas o evangelho precisa ser pregado. E a Bíblia diz que eles pregavam o evangelho e as pessoas eram salvas, eram curadas e eram libertas. E a tarefa missionária não é só do pastor, é de toda a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Há um campo missionário para nós. Tem vidas esperando. Tem pessoas precisando. Sabe, o meu pai tem 88 anos de idade. Meu pai mora sozinho, por opção dele. Eu não sei se você já ouviu áudio de 45 minutos, 37 minutos. Alguém já recebeu isso no WhatsApp? Eu recebo toda semana. 38, 30. Um dia eu falei assim, bom dia, pai. Ele mandou um áudio, 44 minutos, 19 segundos. Aí eu falei assim, que bom ouvir a sua voz. Ele mandou um de 37. Eu pensei em falar, Deus abençoe, eu não falei. Mas eu mando Deus abençoe e veio um de 28. Ele já estava corrido. Eu fui com a Ivonei lá esses dias e ele falou 2 horas. 2 horas. Ele falou, Aristeu,
Eu falo bastante, porque tem poucas pessoas. E aí, ou 2 horas. Aí eu falei, Ivonei, ele falou assim, calma que eu não terminei. Falou mais meia hora. Ele precisava conversar. Mas aí ele falou para mim assim, vem cá. Eu sei que você ajuda as pessoas no centro de recuperação. Aí fui lá, olhei numa cama, estava lá muita roupa dobrada, tudo arrumadinha, certinha, limpinha. Eu falei, o que é isso, pai? Ele falou assim, isso aqui são roupas que eu lavo, dou uma arrumadinha e deixo aqui para doação. Eu falei, onde o senhor arruma essas roupas? Ele falou assim, tem um local ali que as pessoas drogadas, elas pegam roupas novas e elas usam até ficar suja demais e elas jogam essas roupas. As roupas só estão sujas. Eu trago aqui, coloco na máquina de lavar roupa, coloco as coisas certinhas, lavo essas roupas, coloco um amaciante, passo tudo ali, passo um álcool lá, sei lá que ele fala, e elas estão limpinhas, arrumadas para você doar para alguém. Aí eu falei assim, eu preciso pegar uma bolsa. Ele falou, não, peraí, eu também achei uma bolsa. Está lavada, limpa, só está com o zíper ruim que eu não consegui arrumar. 88 anos. O que mais eu posso fazer? A obra missionária precisa atingir o mundo. Alcançar os não salvos. Quem não é um agente missionário é um campo missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Não é isso? Que essa seja a nossa simples pergunta nesta noite. Sem acusação, sem culpa, sem pressão. Mas sabe, no nosso joelho, no nosso a sós com Deus, no nosso momento com Deus, fala, Deus, o que mais eu posso fazer? Sabe, esses diáconos, eles poderiam dizer, olha, nós fomos designados para servir a mesa, cuidar das viúvas e pronto. Pregar o evangelho é o papel, é a tarefa dos discípulos. O que mais? A mensagem ela é pregada aos ouvidos e aos olhos. As pessoas ouviam e viam. Ouviam a palavra e viam os feitos, os milagres, a libertação, as pessoas que eram transformadas. E Filipe foi para Samaria, foi para os gentios, aqueles que eram desprezados, que tinham uma postura diferente. E talvez nós desprezamos aqueles que têm atitudes, postura, crença diferente, que estão agindo de uma forma errada, mas ele é o campo missionário para nós. É o alvo. É o alvo da nossa oração. Sabe, talvez você não tenha um bom sermão, talvez você não tenha uma teologia tão apurada, mas você tenha a palavra de Deus, você tem a presença do Espírito Santo, que vai te conduzir, que vai te levar, que vai te instruir. Sabe, deixa ser guiado, levado, conduzido pelo Espírito. Filipe deixou ser conduzido pelo Espírito Santo. Você lê a história, estava na multidão e o Senhor o levou para pregar para uma pessoa. Talvez nós estamos aqui na igreja, estamos entre os nossos irmãos, talvez estamos com a nossa família e de repente o próximo passo nós vamos estar com alguém sedento, faminto, desesperado, sem uma solução, sem uma direção, precisando de um toque de Deus, de uma palavra, de uma oração, precisando de um milagre, de um socorro do alto. Nós somos a resposta para ele naquele momento. Nós vamos apontar para Cristo. Nós vamos dizer, há um caminho, há um Deus, há uma mão que vai te socorrer, há um cuidado, há um Deus que faz milagre, há um socorro para a sua vida, há esperança para você. Somos nós. Somos nós. Sabe? E tem coisas que nós vamos criando ao longo do tempo. E nós achamos que tem que ser daquele jeito.
Nós vamos criando métodos nós, sabe? Nós vamos criando manias como crente. Eu sempre dizia, não prego para quem está bêbado ou drogado, porque é jogar pérola aos porcos. Não vale a pena, não adianta. Não está em condições. E sabe que quando alguém que está completamente mergulhado no álcool, nas drogas, que hora que você vai encontrar ele são para poder falar de Jesus? É difícil, né? Talvez é de madrugada. E você não vai estar lá de madrugada. E Deus nos convida a quebrar paradigmas que nós mesmos construímos. Eu estava na igreja de manhã e o Fabinho falou, pastor, tem um camarada que precisa ouvir de Jesus. E eu falei que nós vamos lá depois do culto. Eu falei, se você falou, vai você, ué. Ele falou, não, eu falei que ia você também, pastor. Você nem me ligou, cara. Puxa, Fabinho. Nós fomos lá. Ficamos 1h30 esperando o cidadão chegar. E ele chega lá, daquela situação. Uma mulher que ele passou a noite. Eu já olhei para o quadro e falei, eu vou embora. Mas o Espírito Santo falou, permaneça. Aí ele falou, vamos subir. Subimos numa dessas kitnet perto da UEM ali. Subimos, kitnet desse tamanho. A moça sentou, a saia sumiu. O resto que tinha sumiu. Eu falei, Jesus, se a polícia aparecer aqui, o que eu vou explicar? Aí ele falou assim, eu vou te ouvir, pastor. Estou com 8 pedras de crack. Mas eu preciso fumar um. Eu pensei, não vou. Eu vou embora. Sabe quando Deus toca no seu coração, fica. E ele acendeu aquela pedrinha lá e botou fogo naquela latinha. Nós fumamos todos juntos. Porque num lugarzinho desse tamanhozinho, com o nariz desse tamanho, eu fumei mais do que ele. Sabe? Ele terminou de fumar, ele falou assim, pode falar, pastor. Lúcio Mestre, o nome dele. Terminou. Falei com ele. Falei, você precisa de um cuidado, você precisa de um centro terapêutico. Terminei de falar, ele falou, eu vou. Eu falei, amanhã. Ele falou, que horas? 9h30. Vou passar aqui. Ele foi. Recuperou. Trabalhou 9 anos num centro terapêutico aqui. Um dia o Lúcio falou assim, pastor, com 9 anos nesse centro de recuperação, só ajudando, só dando, só. Quero ir para a missão Antioquia. Eu quero receber. Ele tinha perdido a família toda no crack. Esposa, os filhos. As 2 filhas são missionárias. E ele foi para a missão Antioquia. Ele falou, você ajuda? Eu falei, ajuda. Ele chegou lá na missão Antioquia, começou a fazer o curso, veio a pandemia, pegou Covid. Saiu do Covid e morreu de pneumonia. Tinha acabado de casar. Mas morreu salvo. Teve praticamente 11 anos com o Senhor. O que mais eu posso fazer? Quebra os paradigmas que você mesmo construiu. As paredes que nos separam. Não estou dizendo para você fazer algo que vai expor a sua vida, a sua família, o seu casamento. Não. O bom samaritano não levou aquela pessoa para casa, ele levou para a hospedaria, ele levou para um local onde ele foi cuidado, onde ele recebeu o medicamento, o alimento, onde custou a ele uma noite de cuidado, onde ele mudou a sua rota, onde ele colocou a mão no bolso e pagou as despesas daquela hospedaria, mas ele pôde fazer algo diferente. Nós podemos quebrar paradigmas. O que mais eu posso fazer? A Bíblia diz nesse texto que o misticismo cai por terra diante da pregação do Evangelho. E você lê o texto, aquele homem que fazia aquelas premonições ali, que quis até comprar o dom do Espírito Santo. Sabe, tudo isso cai por terra diante da palavra de Deus. O misticismo, as crenças erradas, aquilo que aprisiona, aquilo que traz cadeias, que prende as pessoas naquilo que elas estão presas. Não se preocupe com isso. Ele pregou o Evangelho e milagres aconteceram.
Aquele eunuco que estava caminhando, estava ali na carruagem, ele saiu correndo e ele não entendia aquele texto de Isaías, ele explicou, levou aquele homem ao batismo. Isso mostra que tem momentos que nós vamos ter que estar ao lado daquele que está sedento, interessado, e que ninguém está explicando a palavra de Deus. Talvez o que mais nos é requerido é tempo. Talvez um tempo para ouvir e falar do amor de Deus. Felipe sai da multidão, o Espírito Santo leva ele está ali com uma pessoa. Talvez nós estamos no meio de tantas pessoas e não percebemos a necessidade de alguém. Aí de repente nós vamos estar em um lugar onde nós vamos entender, perceber e discernir que há alguém necessitado, que precisa de um milagre, de um toque, de um socorro, de um cuidado, de uma bênção, de uma salvação, de uma libertação, em nome de Jesus. Onde você precisa correr. E Felipe correu, se aparelhou com aquela carruagem e começou a conversar. Aumenta o seu passo nessa noite. Aumenta a velocidade. Talvez aumenta o ritmo. Aumenta a sua forma de ver, de olhar, de perceber, de notar a necessidade do próximo. Felipe não ficou simplesmente no servir, que já era bom, já era algo importante, mas saiu pregando o evangelho, foi para a multidão, saiu da multidão, permitiu ser conduzido pelo Espírito Santo, aonde o Senhor nos levar. Deixa o Senhor guiar a sua vida. Amém, queridos? Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te levar. Fiz um shopping center, falou, pastor, nós queremos fazer um culto de gratidão. Shopping de atacado. Eu falei, uai, qual é o problema? Fui lá. Parou tudo lá. Era um dia que... Aí a praça central, fiz o culto. O concorrente ficou sabendo. E é do outro lado. Aqui é Pérola, né? O Veste Sul ficou sabendo. Acharam meu telefone, mandaram, pastor, ficamos sabendo que o senhor tal, né? O senhor não pode vir aqui? Eu falei, posso. Aí, 2 semanas atrás, estou eu no concorrente. Estou lá, da praça do shopping. Aí o pessoal de lá falou assim, você foi no concorrente? Eu falei, eu não sou remunerado por nenhum. Eu só por Jesus. Ele brincou comigo. O que mais eu posso fazer? O que mais você pode fazer? Sabe, eu queria deixar essa simples pergunta ao seu coração nessa noite. Sabe, Felipe fez algo mais. Ele recebeu a tarefa de cuidar das viúvas, cuidar das mesas. Mas ele foi pedir para Deus, Senhor, o que eu posso fazer mais? Deus falou, vai para a multidão. O que eu posso fazer mais? Ouça o Espírito Santo. Tem um eunuco que precisa de um cuidado. Tem um homem que não é deste país, mas que está precisando. Está querendo entender a salvação. Ele quer ser salvo. O que mais nós podemos fazer? O que mais nós podemos dar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus? Sabe, o Hudson Taylor estava pregando o evangelho na China e alguém chamou ele e falou assim, desde quando vocês sabem disso? Ele falou, há muito tempo. Por que vocês não vieram antes? Meu pai morreu. E ele não teve a oportunidade que eu tive. Quantas pessoas estão indo? E nós temos a palavra, sabe, que salva. O método da igreja não era apenas trazer pessoas ao templo para evangelizá-la, mas ir lá fora e ganhar os pecadores onde eles estavam. Esse é o método da igreja primitiva. Ir lá fora, onde está. O método missionário é ir além das fronteiras. Temos que ser luz nas nações, investir nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa vida na obra. Filipe usou a mesma mensagem em Samaria, como no evangelismo pessoal com o eunuco. Em ambos houve a mesma resposta. Creram e foram batizados e houve a mesma alegria. As pessoas eram diferentes em raça, posição social, religião. Os samaritanos eram uma raça mista.
Eram cidadãos comuns e reverenciavam Moisés, mas rejeitavam os profetas. Tinham sido iludidos por um mágico. O etíope era africano, rico, prosélito, que lia os profetas que os samaritanos rejeitavam. Apesar das diferenças, Filipe acrescentou a ambos a mesma mensagem. Usou o evangelismo de massa em Samaria e o evangelismo pessoal com o eunuco. Mas a mensagem foi a mesma e o resultado foi o mesmo. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você nessa noite. O que mais nós podemos fazer? Procure o seu pastor. Procure o seu líder. Procure alguém que possa te instruir melhor. Procura. Deus. Em nome de Jesus. Acho que eu falei aqui uma vez. Eu já passei por um sanatório, fui internado quando eu era jovem por causa de drogas. E eu falei, eu vou orar. Porque quando você lê Mateus 25, está lá, estava com fome, deste de comer. Uma galera fala, vocês não deram não repartiram a marmita não. Estive com sede, estive nu, né, estive doente. Aí eu fui vendo, eu fui checando, checklist. Falei, cara, eu dou comida, eu dou roupa, dou água, vou ao hospital. Aí, preso. Estive preso e não fosse me ver. Sabe quando você percebe que você está desistindo de algo ou de alguém? É quando você para ou diminui a oração por aquilo. Esse é um grande sinal que você está desistindo. Eu falei, não tenho orado tanto pelos presos. Não tenho visitado. Não tenho pregado nos presídios. Não tenho ido a sanatórios. A gente sabe que não pode levar a Bíblia, né? Senão o cara vai ler a Bíblia e fala, Davi matou 200, já começa a querer matar os outros. Mas você pode falar do amor de Deus. Não é verdade? Eu lembro que comecei a ir no sanatório, orar, e eu dei o cartãozinho para uma assistente social lá. Ela guardou, ela dava para todo mundo, que todo parente que ia lá visitar o seu parente, ela falava, não, tem um pastor ali. Gente, eu comecei a falar, mas de onde que vem tanto pedido de oração e visita? Aí um dia eu fui lá no sanatório, eu falei, então, o que está acontecendo? Tem alguma coisa? Ela falou, não, pastor, o senhor me deu um cartãozinho, aí eu falo para as pessoas. Eu não deixo levar o meu, mas azar. O que mais eu posso fazer? Sabe, é uma noite que você vai refletir e você vai falar com Deus. Pai, nós oramos nesta hora. A única coisa que nós podemos é obedecê-lo. Meu Deus, diante dessa pequena reflexão, simples, mas profunda no sentido de dizer, Deus, o que eu posso fazer mais? Algo, talvez tão próximo, e nós podemos fazer. Há tantas pessoas necessitadas. E uma ação nossa, uma atitude nossa, pode levar a salvação, cura, libertação a tantas pessoas. Um gesto, uma postura, um posicionamento, uma oração, uma intercessão. Talvez um suporte missionário, e aquele projeto ajuda tantas pessoas. O que mais eu posso fazer? Ó Deus, fala aos nossos corações, que nós sejamos obedientes à voz do Senhor. Filipe obedeceu, mas ele não ficou simplesmente naquilo que era uma tarefa única. Ele permitiu ser usado pelo Senhor no meio de uma multidão, também distante, ó Deus, diante de uma pessoa, num evangelismo pessoal. Ó Deus, o que mais podemos fazer para que o Teu nome seja glorificado e engrandecido na vida de outras pessoas, que outras pessoas tenham a mesma experiência que nós tivemos? Que elas sejam salvas, curadas, libertas e transformadas. É assim que eu oro, Pai. E peço, possamos voltar para a nossa casa dizendo, Senhor, fala comigo, continue falando, mostra para mim o que mais eu posso fazer na minha família, na minha igreja, no meu bairro, na minha rua, na minha cidade, no meu estado, no meu país, nas nações. O que mais eu posso fazer?
aonde o Senhor quer que eu esteja, o que o Senhor quer que eu faça. Eis aqui o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva. Cumpra-se em mim a tua vontade, o teu querer, e envia-me a mim, para que eu faça tudo quanto o Senhor quiser. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor João.